Paz de Jesus para todos, amém? E mais uma vez estamos com vocês com a série Compreendendo as Escrituras. E como sempre tenho falado, eu espero que você receba muito de Deus através de mais esse estudo, amém? Que trazemos com carinho, com responsabilidade e incumbidos pelo Senhor, né? De transmitirmos a sua palavra. Eu gostaria, então, que você abra a sua Bíblia aí, amém? Em Mateus capítulo 6, dos versículos 22 ao 23. Ok? E o tema é, na verdade, uma pergunta, né? Os nossos olhos são bons ou maus? Esse é o tema, ok? Os nossos olhos são bons ou maus? Então, nós vamos descobrir, na medida que estivermos ministrando, né? Essa palavra, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você, como está sendo para mim também. Mateus capítulo 6, versículos 22 ao 23 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Esse texto é muito interessante. Eu sei que há pessoas que não compreendem bem quando leem, né, esses versículos. Às vezes ficam duvidosos do que Jesus está querendo dizer, né? Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, então são palavras de Jesus, ok? E então as pessoas ficam nessa dúvida, e nós vamos tirar as dúvidas de algumas pessoas, amém? Sobre o que Jesus está querendo dizer, né? A esse respeito, tá? Vejam só, vamos analisar a parte A do versículo 23 aí, né, que nós já lemos. Aqui diz assim: se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Interessante isso, né? Olhos bons e olhos maus. Então os olhos maus colocam todo o corpo físico, né, em trevas. Então o que a palavra de Deus está querendo nos dizer, né? Vamos analisar isso aí, tá? O que o escritor deste evangelho, né, Mateus, ele está querendo dizer a nós. Algumas observações, amém? Vamos então à primeira. A primeira observação, eu anotei aqui, na literatura judaica, olhos são semelhantes ao coração, tá? Então, quando a Bíblia fala sobre olhos, ela está se referindo também ao coração, não fisicamente, né, esses olhos nossos, ok? Então diz respeito ao coração. Então no texto, Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, não é o que está escrito aí? A lâmpada do corpo. Ou seja, queridos, os nossos olhos revelam a qualidade da vida interior de cada um de nós, ok? A qualidade da vida interior minha e também da tua vida interior, né? Olhos bons nos fala de uma visão clara, uma visão límpida, amém? Aleluia! Olhos bons também nos fala sobre a nossa devoção a Deus, né? Se os nossos olhos forem bons, nós seremos devotados a Deus, ou seja, voltados para Deus. Agora, olhos maus é uma visão debilitada, uma visão ofuscada, ok? Ofuscada, que nos fala da corrupção moral no nosso interior. Por isso é que aqui no versículo 23, a parte A, né, diz aqui: se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas.
Então, um olho mau leva a pessoa a cometer ações reprovadas pela palavra de Deus, né? E, consequentemente, essa pessoa vai se distanciar de Deus, do caminho do Senhor, ok? Então é isso, corrupção moral, olhos maus, né? Uma visão embaçada, debilitada. E interessante que há uma referência lá em Tito, eu gostaria até que você fosse para Tito também, Tito capítulo 1, versículo 15, tá? E é uma referência que nós podemos aplicar ao que nós estamos falando, ok? Então, Tito, capítulo 1, versículo 15, vejam o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É um contexto diferente deste aqui, ok, do texto, né, que nós lemos, mas nós podemos sim, né, encaixar esta referência de Tito 1,15 ao que nós estamos falando, tá? E aqui fala sobre dois tipos de pessoas, não é? Aqui em Tito, você observou? Aqui diz que existe as pessoas puras, e para as pessoas puras, aqui está dizendo que todas as coisas são puras, ou seja, as pessoas puras em seus corações veem as coisas com bons olhos. É isso que o texto está querendo dizer aqui de Tito, né? Veem com bons olhos, então todas as coisas são puras. Agora aqui fala sobre o impuro também, o outro tipo de pessoa. Aqui diz que os impuros e descrentes, né, ou seja, as pessoas incrédulas, nada é puro. Ou seja, veem as coisas sempre com maus olhos. Você já ouviu essa expressão? Maus olhos, né? E bons olhos. Aí aqui diz, né? Portanto, a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então veja que essa referência tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Vamos voltar então lá para Mateus 6, ok? Volte lá para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto, ok? Amém. Queridos, então, voltando aqui, vamos analisar o contexto desse texto que nós lemos, tá? O contexto aqui de Mateus 6, 22 e 23. O contexto aí nos fala sobre os tesouros nos céus. Eu quero que você leia, amém? Aí mesmo, Mateus 6, só que do versículo 19 ao versículo 21, tá? É bem o contexto, o texto antes aí. Diz assim, ó: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, notem, queridos, que no contexto aí do texto que nós já lemos, né, e acabamos de ler o contexto, Jesus está falando sobre tesouros nos céus, tá? Em contraste também com os tesouros da terra. E Jesus diz aqui que nós não devemos ajuntar tesouros aqui da terra. Não é isso que ele fala? Ele diz aqui que nós temos que ajuntar tesouros nos céus. Porque os tesouros da terra, o ladrão rouba, a traça corrói, se acaba, né? Hoje uma pessoa pode ter muitas propriedades, muito dinheiro, muitos bens, e de repente tudo pode se acabar, você sabe disso, né? Agora, os tesouros no céu são eternos. Agora, o que esse contexto tem a ver, né, com o texto? O que esse contexto tem a ver com a questão dos nossos olhos serem a lâmpada do corpo, né? Tem tudo a ver, ok? Por isso nós acabamos de falar sobre o contexto aqui, né? Ok? Então Jesus, ele está falando sobre ajuntarmos tesouros nos céus, que de fato tem valor, queridos, tem valor eterno, né? Permanecerão, amém? E ajuntar esse tesouro nos fala
da nossa obediência a Deus, fazermos o que Deus nos manda fazer através da sua palavra. Amém? Fazermos o que Jesus nos manda fazer. Se você é um servo de Deus, se eu também sou, se dizemos que somos filhos de Deus, seus servos, devemos fazer aquilo que Ele nos manda. Amém, né? Então, vejam que, depois do contexto, Jesus ele faz uma comparação dos olhos, né? Como já falamos aqui, olhos bons e olhos maus. Não é verdade? Glória a Deus, né? O versículo 22 fala sobre os olhos bons, já lemos aí, né? Se eles forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Glória a Deus, né? E o 23 já fala, né? Se eles forem maus, o nosso corpo estará em trevas. Vejam só, né? Uma nota de rodapé aqui. Antigamente, acreditava-se que se uma pessoa fosse iluminada, essa luz era manifestada através dos seus olhos. Interessante, né? Quando uma pessoa era iluminada, as pessoas normalmente viam nos olhos dessa pessoa essa luz, tá? E também, queridos, através dos olhos, se uma pessoa, ela, digamos, estivesse com uma luz que na verdade eram trevas, né? Uma pessoa não fosse iluminada, essas trevas também eram vistas através dos seus olhos. Interessante que esse ditado tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver aqui com o final do versículo 23 aqui, né? De Mateus 6, que diz assim: portanto, se a luz que existe em você são trevas, é interessante isso aqui, né? A luz, trevas, luz, escuridão. Se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, uma pessoa, quando ela tinha a maldade no coração dela, sabe, trevas, era vista também através da luz dos seus olhos, né? Na verdade, é uma luz embaçada, né? Então, é interessante essa observação aqui que eu fiz, ok, queridos? Você já ouviu essa expressão aqui? Os olhos são as janelas da alma? Eu já ouvi, e já até falei sobre isso, né? Os olhos são as janelas da alma. O que isso quer dizer, queridos? É que os olhos, os nossos olhos, na verdade, refletem o nosso interior, né? É como que se nós, através dos olhos, estivéssemos olhando por uma janela. Os olhos são as janelas da alma. Então é interessante também, né, essa expressão. Então vamos lá, queridos. Olhos bons. Qual é o significado, né? E eu anotei aqui. Os olhos bons são alguém que tem o seu interior espiritualmente saudável. Você tem o seu interior saudável? Olhos bons representa isso, ok? Que é visto, né, através das boas obras. Quais são as suas obras? O que nós temos feito, queridos, como servos de Deus, né? As nossas obras são boas ou são más? Ok? Os olhos bons também é visto através das decisões que tomamos. Quais as decisões que você tem tomado? Amém? Os nossos olhos também devem ser puros para que o nosso corpo seja iluminado, o nosso corpo seja abençoado, amém? O nosso corpo sofrerá, no bom sentido, as consequências dos bons olhos. O nosso corpo será saudável, né? Abençoado. E as nossas atitudes, se tivermos os olhos bons, sempre irão agradar a Deus. Amém? A minha atitude, a sua atitude, tem agradado a Deus? Agora, em contrapartida, né, que está aqui no versículo 23, os olhos maus são aquelas pessoas que têm uma luz turva, tá? Uma luz turva, ou seja, embora vejam fisicamente, a visão espiritual está em trevas, né? Está em trevas, ok?
aquilo que parece luz, né, nos olhos dessas pessoas, desse tipo de pessoas, na realidade é uma grande escuridão, que resultará em impurezas, em desobediências, né, a Deus, tá? Em decisões erradas também, né? E nas más obras. Vai resultar exatamente nisso. Eu espero que você esteja entendendo, né? Tudo que nós estamos falando até agora, tá? Então nós podemos entender, queridos, que Jesus ele está falando sobre a importância, né, dos seus servos, os seus discípulos, se dedicarem a Deus. Amém? A juntar tesouros nos céus. E nós ajuntamos tesouros nos céus quando fazemos a vontade de Deus. Quando cumprimos os seus propósitos para nós. Amém? Né? Então nós devemos, para termos bons olhos, nos fortalecermos espiritualmente, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, da nossa vida devocional, amém? Através da nossa dedicação ao Senhor, né? Observando as Escrituras, observando o nosso caminho, se está condizente com a palavra de Deus, tá? Aí dessa forma, então, nós enxergaremos com a luz espiritual, né? Uma luz límpida, aleluia, né? Teremos uma visão clara da vontade de Deus, né? E veremos corretamente o caminho em que nós estamos andando, amém? É isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você, tá? E já, por outro lado, os olhos maus diz respeito às pessoas que se deixam contaminar, né? Essas pessoas se deixam contaminar pelas coisas aí mundanas, ok? Por isso passam a andar na escuridão. O resultado disso é que andam em trevas. Por quê? Porque os olhos são maus, né? Porque o seu interior está na escuridão. E só veem as coisas com os olhos impuros, como nós lemos lá, né? Em Tito, não foi? Só veem as coisas com os olhos impuros. E isso afetará totalmente as suas decisões, todo o seu corpo, né? Vai estar realmente em trevas, na escuridão. Ok? E isso é terrível, né? É terrível mesmo. E um ser humano tomado pelas trevas, sabe? Totalmente tomado, dominado pelas trevas, não tem limites em suas maldades. Esta é a verdade, né? Ok? Uma outra nota de rodapé aqui que eu coloquei é o seguinte. É por isso que na sequência Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. Você sabia que logo na sequência aqui do texto, Jesus ele fala sobre isso, que não podemos servir a dois senhores? O versículo 24, né? Isso aqui é o contexto também do texto, né? Jesus diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então veja que esses textos aqui estão interligados, queridos. É por isso que nós precisamos de estudar sempre o contexto do texto, para não falarmos besteira para ninguém, né? E nos meus estudos eu faço sempre questão de deixar claro para vocês que vocês devem analisar o contexto, amém? Para saber o que o texto está dizendo de fato, tá? Então Jesus aqui, ele diz que não tem como servir a dois senhores, né? Servir a Deus e servir as riquezas, tá? E as riquezas aqui, queridos, na verdade é uma entidade demoníaca, né? Em outras versões está escrito, não podeis servir a Deus e a Mamon, tá? Que é o Deus das riquezas. E são dois senhores, né? Interessante isso aí, né? Na Bíblia a gente não vê Deus, né? Os escritores dizendo que o diabo é um senhor, né? Mas em relação às riquezas, a Bíblia afirma que é um senhor. Então só existe dois senhores, Deus ou então as riquezas. E eu te pergunto, a qual senhor você está servindo? Se os seus olhos são maus, eu tenho certeza que você está servindo
às riquezas, está amando as coisas, né? Agora, se os seus olhos são bons, se seu coração, né, está em Deus, você certamente amará a Deus. Pode até possuir riquezas, pode até ter coisas, mas o seu coração não estará nessas coisas, estará sempre em Deus. Amém? E usando o que você tem para a glória de Deus também. Encerrando, queridos, amém? Já estamos aqui no finalzinho, né? Eu quero dizer para vocês que somente com os olhos iluminados por Deus, amém? Seremos capazes de servir somente ao Senhor, né? Ao único Senhor, na verdade, Jesus, Ele é Senhor, amém? O Cristo de Deus, né? Ele é Senhor. Mas aqueles que têm uma luz turva, que na verdade a Bíblia chama essa luz de trevas, né? Que grandes trevas serão, diz a palavra. Então essa pessoa servirá a dois senhores, ok? Ela estará sempre com um pé na igreja e outro no mundo, né? Ela ficará sempre por cima do muro, entre dois pensamentos, tá? Estará entre dois caminhos, distante, na verdade, da vontade de Deus. Estará vivendo uma falsa profissão de fé. Ok? E o pior, queridos, é que, consequentemente, essa pessoa acabará se inclinando de uma vez por todas para as trevas, né? E aborrecerá a Deus. Então, que esse estudo, em nome de Jesus, tenha sido de grande valia para você, tá? Porque para mim foi muito bom. Ok? Então Deus nos abençoe, medite nessa palavra, se precisar, assista 2, 3 vezes, para que você tenha o completo entendimento do que Deus está falando com você. Amém? Deus abençoe.